Estamos completos agora, consegui. Cada dia, ô Danilo, não liga não Bora. que cada dia para mim é uma aventura começar essa live aqui, a Andrea já sabe, né? Então, pessoal, Tudo vamos bem. aproveitar que já estamos os três aqui. Primeiramente, a todos que estão do outro lado, muitíssimo boa noite. Eu me chamo Henri Biroel, sou o fundador da EMA 5. Esse projeto que alcançou hoje a marca de mais de 9 mil pessoas. Foi motivo de muita festa para a nossa equipe, muita comemoração, graças a você que está aí do outro lado e prestigia nosso trabalho. Em nome de toda a nossa equipe, o meu muito obrigado. E hoje estamos começando aqui mais um EMA Talks, e eu acho que hoje foi o presente, né? Foi a cereja do bolo. Conseguimos hoje coexistir essa data de alcançar os 9 mil seguidores e ter essas duas pessoas aqui comigo que são fora de série, né? Então, tenho certeza que vai ser um momento que vocês do outro lado vão gostar muito e que vai ter muita coisa boa aí ao longo dessa 1 hora e pouquinho de conversa. Então, para apresentar primeiro o nosso convidado, eu até marquei aqui um pouco, viu, Danilo, que é muita bagagem, então tem que falar, tem que apresentar direitinho, né? Então, eu estou aqui com o Danilo Barbosa, head de FIIs na Exame, né? Mais de 8 anos de experiência no mercado imobiliário. O Danilo é engenheiro de produção, então mais um engenheiro aí que a gente está conversando, Andréia. Ó, economista, advogado e contadora tá com nada. O mundo é dos engenheiros, viu? Hoje você é minoria aí, hoje você é minoria. Né? Então, o Danilo é formado em engenharia de produção, começou sua carreira atuando numa corretora de grande banco, migrou para uma consultoria internacional onde ele mexia com valuation, né, de shoppings, de resorts, hotéis e escritórios, e atualmente na posição que ele tem dentro da Exame e também com o seu canal no Instagram, que eu já peço para vocês aí seguirem também, ele ajuda investidores a investir com inteligência e aumentar o seu patrimônio. E junto comigo também, Andréia S. Costa, nossa querida especialista de fundos imobiliários aqui da EMA 5. Brinquei com a Andréia aqui, mas é uma tríplice, gente. É muita formação para uma pessoa só, né? A Andréia, economista, advogada e contadora, né? Hoje responsável aqui na EMA 5 pelo curso zero. Então você que está do outro lado, que procura uma formação, procura uma bagagem para começar a ir com o pé direito dentro de fundos imobiliários, a Andréia ministra um curso que é muito bacana e ela também faz toda a parte de material que a gente divulga aqui dentro da página e é responsável por uma atração semanal agora, né, André, que está virando mania. O que FII é esse, né? Então, toda semana, vocês que estão aí do outro lado escolhem um fundo imobiliário. A Andrea traz uma leitura comentada desse relatório gerencial para trazer, como ela diz, mais uma palatabilidade, né? Tornar mais palatável para o investidor iniciante que está do outro lado. Então, a gente faz um mix bem legal. Eu trago uma avaliação mais quantitativa do mercado e ela uma avaliação mais qualitativa e está tendo um jogo muito legal, uma aceitação muito boa. Então, você que está do outro lado, depois da live, também convido você aí para o nosso YouTube e acompanhar esse material excelente, que é o que FII é esse que a Andrea prepara. Então, meninos, muitíssimo boa noite. Danilo, quer começar com seus comentários iniciais aí para quem está te prestigiando aqui hoje eu ia falar que FII é esse, no EMA Talks? Boa noite. Boa noite, pessoal. Primeiro, parabéns pro Ema 5 pelos 9 mil seguidores, aí, pelo sucesso do canal. E isso só é possível quando você tem qualidade naquilo que você faz, né? Então, isso é reconhecido em seguidores, em views, em elogios. Então, o Ema 5 é um canal que eu acompanho também curto aí Que honra. as publicações, que os É. acompanhamentos, fechamentos. Não é uma coisa fácil de fazer, eu também faço, é um negócio que requer uma automatização grande para não tomar muito tempo, e a gente vai falar um pouquinho disso também depois. Mas parabéns para vocês dois aí. Muito obrigado. E Andréia, muitíssimo boa noite, nossa querida. Quais são as suas primeiras palavras aqui para o nosso público nesse evento muito legal que a gente vai fazer hoje? Primeiramente, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esse mais um Ema Talks, né? Esse show que está aí abrilhantando toda quinta-feira aqui nesse canal. Danilo, mais uma vez, muitíssimo obrigada aí por você também estar abrilhantando uma noite especial como essa, né? Eu só tenho a agradecer aí a vocês que estão nos prestigiando o nosso conteúdo.
e ao Danilo por disponibilizar o seu tempo aí para bater esse papo com a gente sobre fundos imobiliários. E vamos aproveitar o tempo do Danilo, né? Colocar aqui, Opa! espremer ele com um monte de pergunta, né, gente? Que é o que a gente quer ver aí do nosso convidado, né? Então, Danilo, primeiro ponto que a gente colocou aqui, até para aproveitar a questão de tempo, né? A gente sabe que o slogan aí da Exame, ela fala que ela é o melhor investimento do seu tempo. E vai muito de encontro com o que a gente preza aqui e prega na EMA5, porque a gente trabalha com investidores part-time. Então é justamente aquele desafio, né, entre você conseguir manter um bom grau de investimentos, tendo muitas vezes uma ocupação principal e tendo que conciliar aí tempo com família, um monte de coisa. E aí, isso é a primeira pergunta que a gente queria fazer para você. Como que é trabalhar, né, na Exame? Como que é a sua rotina do dia a dia? Principalmente porque muitas páginas a gente acaba tendo uma atividade principal e traz o conteúdo de fundos imobiliários como algo além, adicional, mas é a tua principal atividade. Compartilha com a gente um pouquinho aí como que é, né, trabalhar na Exame e ter isso como seu principal core, atividade com desenvolvimento imobiliário e fundos imobiliários. Primeiro, muito obrigado. O dia a dia, basicamente, se resume não tem uma rotina única que você segue, aquele padrão, eu acordo, faço isso, isso, aquilo. Mas existem algumas atividades básicas que no início eram de automatização de planilhas e aquela coisa de calculeira, para quando as informações forem atualizadas você não precisar ficar imputando muito dado. E, posteriormente, como foi oferecido vários produtos, né, para o assinante do DNA Imobiliário, e eu, nesse caso, estou acompanhando uma indústria de mais de 300 fundos sozinho, nesse caso, né? Então, o dia a dia, principalmente, é atualizar essa parte que já está automatizada, em termos de cálculo, de planilhas. E, em segundo, o dia a dia é acompanhamento de fatos relevantes, relatório gerencial, isso eu leio todos os dias. Um terceiro momento é falar com os gestores, porque nem tudo que está escrito ali no relatório gerencial ou no fato relevante vem de informação completa. E aí você precisa entrar em contato, tirar a dúvida. Mas o metro quadrado da região é tanto, por que você comprou por tanto? Não foi uma compra cara, você está comprando um negócio, você está comprando o contrato. E aí bater um papo antes de escrever o relatório final daquilo do que eu acho. Você primeiro tira as dúvidas e depois você escreve aquilo com base em todas as informações, mais conversa com gestores. Você escreve aquele relatório sobre aquele fato, sobre aquela semana, ou sobre a carteira recomendada. E o dia a dia é respirar fundo imobiliário, que é o que a gente mais gosta. Que a gente quase não gosta, né? Acho que a gente aqui quase não gosta disso. E o pior é que assim, né, você começa, depois que você está muito imerso em fundos imobiliários, né? Acho que a pessoa fala oi para você, você já fala, oi, você viu tal fundo? Né, como que tá tal coisa? Você viu como tá a emissão? Então a gente tem que até se controlar um pouco, porque vira como se fosse um vício mesmo, né? A gente vai... eu falo com a Andréia com maior frequência, né, André? A gente tem que se segurar um pouco, né? Porque senão a gente já entra no loop ali de falar de um monte de fundo imobiliário. E como você comentou, né, Danilo, a quantidade de informação hoje é muito grande, né? Então você que aí acaba olhando vários setores e vários fundos, eu imagino quando a gente fala assim, eu leio os fatos relevantes. Gente, ler todos os fatos relevantes do dia é atividade pra caramba. E ainda mais no teu caso, né, Danilo, que precisa interpretar e muitas vezes passar isso adiante dentro de uma acuracidade de dados, né, uma veracidade de informação. Então você não pode ficar ali só na base subjetiva, né? Você precisa muitas vezes conseguir uma informação adicional para passar isso para o teu público também. Né? E aí eu acho que a gente pode pegar até esse gancho aqui para pegar a segunda pergunta que a gente tinha preparado aqui para você. Né? Hoje, principalmente nessa questão que a gente está falando, muitas vezes você fala com um gestor, você vai pegar uma outra fonte, você vai conseguir alguma coisa diferente para passar isso para o teu público, para os assinantes da Exame e tudo. E aí eu queria saber de você. Hoje a gente vê um crescimento gigantesco,
de páginas, né, de criadores de conteúdo. Praticamente todo dia aí você encontra novas pessoas falando sobre fundos imobiliários, né? E muitas vezes essas pessoas não têm essa responsabilidade que uma empresa séria do outro lado tem, que é realmente a acuracidade do que está passando à frente. Você não pode fazer uma especulação, você não pode dar um dado que seja errado, vocês têm uma responsabilidade muito forte, né? Como que você vê o crescimento de tantas páginas, de tantos criadores de conteúdo, que às vezes não tem essa mesma necessidade para o mercado, e qual a dica que você daria para as pessoas aí conseguir separar o que é bom e muitas vezes o que é para se tomar cuidado, que pode impactar não só na visualização, mas também na carteira de investimentos dessas pessoas? Bom, primeiro, voltando um pouquinho nessa transformação da informação, que é fato, né, factível, aquilo que sai todos os dias, naquela interpretação do que aconteceu para você concluir alguma coisa e transformar aquilo numa informação, naquilo que a pessoa tem que interpretar e ler o que você leu durante várias horas, durante alguns minutos, tudo aquilo que se passou, e aquilo seja entendível, né, e aí ela possa concluir alguma coisa, existe um processo que é maçante. Com certeza. Então, aí sobre o surgimento de várias páginas, e eu acho isso muito bom, porque quanto mais gente, isso quer dizer que tem mais gente interessada, então está surgindo mais gente querendo cobrir. E não é porque aquele canal que é pequeno, aquela página que é pequena faz um trabalho ruim, e aquela pessoa que é grande, que tem canal no YouTube, que ela fale tudo que está certo. Então, assim, é um mercado que ainda está em crescimento. O pessoal ainda está aprendendo a olhar o fundo imobiliário. Se você for ver dos grandes, quem que tem a bagagem de real estate? Você vai ter contador, você vai ter o cara de TI, que é muito articulado, o advogado, que é muito bom também. Mas o mercado imobiliário ainda está em crescimento. Então, é natural que essas pessoas que já são grandes fiquem maiores e que os pequenos, alguns cresçam, outros não. Mas aí vem a responsabilidade de quem está assistindo, de que ela pode ser uma pessoa que ela não tem um discernimento ali do que se está certo, se está errado, do que ele está falando, porque eles também estão começando, mas ela não é ingênua. Ela sabe onde tem verdade, ela sabe onde tem profundidade. Então, o próprio mercado vai se regular. A Exame, ela tem um compromisso com a APIMEC, CVM, de mandar a cópia de relatórios. E é o que não acontece, assim, isso em ações também, né? Você está falando no YouTube, você faz um relatório, essas páginas que são abertas, elas não têm esse compromisso. Então, eu acho que no futuro, quando isso for muito mais bem regulado e realmente fiscalizado, essas páginas como a Exame, por exemplo, ela vai sofrer menos sanções. E essas outras páginas podem sofrer uma sanção maior em termos de responsabilidade daquilo que ele está falando. Muito porque não é só o suficiente você falar isso não é uma recomendação, isso não, eu não estou fazendo aqui uma abordagem técnica, só isso não é suficiente. Isso está na regulação do CNPI, por exemplo, que isso não é suficiente. Então, eu acho que no futuro vai ter uma regulação maior daquilo que é falado, para aquilo ser mais palpável para as pessoas, elas confiem um pouco mais também. Deixa eu fazer um bate-bola aqui com a Andrea também para pegar a opinião dela. Eu particularmente acho muito legal, Danilo, quando você comenta isso sobre a questão realmente do cuidado, principalmente com quem é um formador de opinião, com quem é um criador de conteúdo, porque foi o que você falou, né? Por exemplo, hoje a gente vê as pessoas fazendo carteira aberta, mostrando um monte de coisa, olha, por que eu investi aqui, por que eu retirei ali, e aqui a gente até num primeiro momento, a gente até começou a colocar o nosso setorial do canal, e a gente tirou, justamente pelo zelo de não de influenciar uma pessoa, porque a questão do investimento ela é muito individualizada. Às vezes o que é bom para a minha carteira pode não ser bom para a sua, pode não ser bom para a carteira da Andrea, ou para as quase 40 pessoas que estão nos assistindo. Então, é o que a gente sempre fala, o melhor investimento é o conhecimento. Né? É você tomar uma decisão sabendo o que você está fazendo, e como a gente sempre brinca, tá, Danilo? O grau de confiança do travesseiro, né? Quando você coloca a sua cabeça no travesseiro para dormir, você se sente confortável
com o que você fez ali no home broker, no mercado ali, tanto de ações ou de renda variável como um todo. E Andréia, o que você acha disso, né? Por exemplo, nós também somos um canal aí que a gente, graças a Deus aí, o pessoal que está do outro lado teve um crescimento aí expressivo nesse mais ou menos um ano de história. Como que você vê a importância disso, né? Porque você também tem a formação de economia, então como que você vê hoje a possibilidade de usar do seu conhecimento, da sua formação, também para influenciar em outras pessoas e divulgar material? Como que você vê isso hoje? Com muita cautela. É como o Uhum, Danilo falou. É importante você passar o conhecimento, mas deixar entendido e não subentendido de que a tomada de decisão é do investidor. Que nós estamos passando o conhecimento, né? Quando a gente não tem uma certificação, e por isso é importante também esse uhum, aspecto da certificação, justamente para torná-lo um mercado mais regulado e não ter tantas falácias e muito menos indicações que acabam levando o investidor a uma tomada de decisão errônea. Então, uhum, você tem que passar esse conhecimento com muito cuidado, mostrando realmente o que o nosso trabalho ali em relação ao que é esse que você passou. Eu tomo muito uhum, cuidado para trazer o que está acontecendo na economia, que é a minha área, então uhum. eu posso estar falando disso, mas eu tomo cuidado de mostrar o que o gestor está passando dentro daquele relatório de uma maneira mais simples, mas sem recomendar absolutamente nada. Exatamente, Porque a tomada exatamente. e a autorresponsabilidade tem que ser total do investidor. Então, por isso é muito cuidado e entender que o que é informação e o que é uma informação que acaba se tornando uma recomendação. Então, por isso tem que ter muita tecnicidade ali na hora de você passar essas informações. Eu posso dar dois exemplos aí nesse caso que aconteceram inclusive hoje, né? Um de interação na página e o outro de interação pela nossa lista de transmissão, né? Primeiro, hoje eu tive um exemplo com a questão do GGRC, né? Que você até fez um post do Diversifique, e aí teve um comentário falando, poxa, o fundo é bom, tudo, mas está caindo o tempo todo, o que está acontecendo ao final, né? E aí eu acabei respondendo lá para a pessoa, né? Coloquei, olha, o preço é o que você compra no mercado, o valor é o que você traz para dentro da sua custódia, né? Então eu comentei com o rapaz, falei, olha, se você acredita que é um bom fundo, que você acha que ele mantém os seus princípios para que você continue como dono, né? Porque quando você compra uma cota do fundo imobiliário, automaticamente você está virando parte ali daquele patrimônio. Às vezes um motivo de queda, às vezes não tem um motivo por causa da renda variável, os preços vão oscilar, vai ter o ciclo de preços, tudo, né? Então, às vezes, um momento de descida, por que não pode ser interpretado como uma oportunidade de aumento de exposição? As pessoas querem tanto comprar É, bons ativos baratos, né, com a expectativa que eles vão crescer até a lua. E isso dentro de renda variável não vai é, acontecer, pessoal. Sempre tem as oscilações de preço. Então, a recomendação sempre que a gente vai dar é essa. Leia o relatório gerencial, veja o que o gestor do fundo está passando para você. Qual que é a leitura da pessoa que você confiou, né, o dinheiro do seu aporte. Então, essa é uma coisa muito legal. E sempre vejam, às vezes, em momento de crise, pode ser uma oportunidade, às vezes não pode ter um fato relevante, pode ter sido só uma oscilação de mercado. Então, ter esse discernimento faz com que um investidor comum consiga ter uma performance muito maior. E o outro, só para não me estender muito, foi a questão do IRDM, que é um papel que estava trabalhando aí com um ágio muito grande, né? E a gente tem uma publicação semanal aqui que a gente fica mostrando os ágios, né? E o pessoal chamando a gente de chato, chamando a gente de chato. Pessoal, fundo com 50, com 40, com 60% aí de ágio, vai chegar uma hora que o mercado corrige, né? ô Então Henrique, sempre faça, pode falar. eu recebo 100 e-mails perguntando por que Ah, tal fundo caiu, por mas eu não quê? Por quê? recebo Por quê? nenhum e-mail, não Quando recebo nenhum sobe. e-mail perguntando quando sobe. Por que subiu? Ninguém Exatamente, pergunta quando exatamente. sobe. Exato. Então dá vontade de tirar a bola de cristal aqui, né? Começar a mexer. Mas, pessoal, é por isso que a gente sempre foca na questão do conhecimento, justamente para dar ferramenta para vocês do outro lado, de conseguir avaliar isso e ter o discernimento. Pô, tô comprando um fundo que está com 40% de ágio, 50% de ágio, olha para o seu travesseiro de novo e fala, tô confortável.
Se tiver confortável, segue a vida, né? Longo prazo, uma hora vai comprar mais barato, outra hora vai comprar mais caro. Mas se isso te incomoda ao ponto de você questionar a qualidade do ativo, questionar a qualidade do investimento, pensa duas vezes aí, porque às vezes a exposição na renda variável não é muito o perfil, ou pode ser que em algum momento você tenha uma surpresa aí desagradável. Mas voltando para o Danilo, grande Danilo, vamos falar de tempo, né? Se você voltasse no passado, e aí você com toda essa base imobiliária, de valuation, de desenvolvimento imobiliário, porque você também trabalhou com a parte do Minha Casa Minha Vida, se eu tiver errado você me corrige, né? E o que todas essas formações, essas experiências contribuíram para o profissional que você é hoje, né? Se você conseguisse fazer um consolidado, o que isso agregou para que você conseguisse ser essa pessoa hoje reconhecida? Bom, vou tentar falar aqui e que seja um pouco modesto para não passar que eu sou um pouco soberbo. Mas assim, o mercado imobiliário é desse tamanho. FIIs é isso aqui. Certo. Então, isso daqui é muito mais difícil de que você conseguir isso aqui. Aqui estão as páginas, aqui estão todo mundo que cobre só fundo imobiliário. O fundo imobiliário é apenas mais um veículo do mercado de real estate. A gente tem dezenas de veículos, dezenas de opções de investimento no mercado imobiliário. Então, assim, eu comecei lá atrás numa corretora e passei para a Cushman, fiz avaliação, mais de 150 avaliações de shoppings por ano, avaliações de hotéis, avaliações de edifícios corporativos, aí fui para Minha Casa Minha Vida, fui para uma empresa hoteleira. Isso me deu essa bagagem do mercado de real estate, que é muito importante para quem... eu quero ser o cara que analisa FIIs. Não, vai entender o mercado de imobiliário, coloca a bota lá e vai visitar um terreno, vê como é que está o vetor de crescimento de uma cidade, aquilo faz sentido, você compraria aquele terreno? Porque no fim do dia, o que se resume o mercado de FIIs? O que você está comprando? É imóvel. Mas eu estou comprando CRI. O que CRI tem lastro? Em que o CRI tem lastro? Você acredita no quê? É no imóvel. Então, é basicamente isso. Então, você entender muito bem, solidamente, cálculo é importante? É muito importante. Entender valuation é muito importante. Mas você entender o mercado imobiliário, eu acho que está acima de tudo. Porque se você tem o mercado imobiliário, os cálculos você aprende, os FIIs você vai decorar todos os imóveis que tem dentro e vai ver o que acontece ou não. Mas o mercado imobiliário eu acho um pouco mais difícil e eu acho que é o que precisa de mais vivência e que não tem faculdade para isso. Com certeza. E assim, acho que a sua primeira fala aqui resume tudo. É um mercado muito novo, né? Então, quando a gente começou a falar um pouco com a André no início, tinha a cobertura dos rates, tudo. Então, o pessoal sempre, de vez em quando, sempre de vez em quando, eu adoro, né, André? Você vê que de vez em quase sempre de vez em quando eu faço isso, né? Coloco palavras antagônicas. Mas o pessoal acaba vendo o nosso modelo de fundos imobiliários no Brasil e é um mercado, um bebê, né? Estamos iniciando e até isso era uma das perguntas que a gente estava colocando aqui. Eu vou deixar um pouquinho mais para frente, mas acho que eu vou inverter. Vou falar, com essa questão desse mercado tão jovem que a gente tem hoje, né? Você acha que realmente a descida da Selic foi o fator principal para o investidor da renda fixa, que o Brasil era o país da renda fixa, né? 1% ao mês, 14% ao ano, o pessoal adorava isso daí. De repente a gente começa a ver um cenário de queda da Selic, e aí, naturalmente, as pessoas começaram a procurar outras alternativas, e eu acho que o fundo imobiliário casou bem com essa leitura que o brasileiro sempre tinha do ter, né? Você atribui que isso foi o que trouxe o pessoal para fundos imobiliários e fez essa curva de crescimento exponencial de um ano para cá, de 2 anos para cá, ou você acha que era uma tendência natural e que em algum momento os investidores iam conhecer aí essa maravilha dos fundos imobiliários? Engraçado que o investimento mais óbvio que nós temos é o imóvel. É aquela casa para alugar, porque há muito tempo atrás, no Brasil, até o passado sempre foi muito incerto, então o investimento mais óbvio daquela pessoa que tinha um montante de dinheiro maior era o imóvel. Só que, com o passar do tempo, a inflação alta, isso afugentou até da renda variável alguns investidores. Exato. Porém, eu não acho que Vocês estão me ouvindo? Tô sim. Eu não acho que
a queda da Selic foi o fator crucial principal. O mercado já vinha evoluindo e eu não gosto de falar que a Selic é uma proxy do IFIX ou dos fundos imobiliários. Fundo imobiliário ele não é renda fixa, ele é um investimento que ele é intrínseco, ele tem as suas especificidades, tem o seu mercado. Então, o mercado logístico vai ter o mercado dele, vai ter... claro, se você tiver um IPCA, um título de tesouro pagando IPCA mais 7, mais 8, o investimento fica mais difícil. Isso não dá para negar. A queda da taxa de juros futuro, que assim que é muito mais comparável ali com o IFIX, por exemplo, faz um pouco mais de sentido. Então, o que a gente tem que observar é muito mais os juros futuros, porque esse sim é o que pagam ali o tesouro direto, que é muito mais comparável. Mas aí IFIX sobe 0,25, já vem pergunta, e aí, IFIX subiu 0,25? Aí, a cada 45 dias a gente vai responder essa pergunta. Exatamente. Não vai ter jeito. Exatamente. E Danilo, é o que a gente sempre fala, né, Andréia? A relação de 45 dias, que é quando tem a reunião do Copom, né, normalmente, a taxa Selic ela é uma taxa rápida, né? Então, normalmente ela vai ter lá a variação, vai subir um pouquinho, vai descer, porque é uma decisão do comitê lá para tentar, muitas vezes, conter alguma coisa ou fazer algum tipo de atingimento de meta. Né, Danilo? Então, eu acho que para fundos imobiliários, quando a gente fala principalmente de contratos atípicos, contratos aí de 10, 20 anos, a Selic realmente ela perde um pouco dessa comparação. O pessoal vai olhar muito mais as taxas longas, né? Então, André, o que você vê disso também? Porque eu já sei que você comentou isso em outros fóruns, dessa relação, né, de a cada 45 dias acontece alguma coisa na Selic, a gente toma uma enxurrada de vídeos com caras e bocas falando que é o fim do mercado, ou que vai acabar, ou que os fundos vão cair 50% no valor da cota, né? Então, a cada 45 dias eu gosto de entrar no YouTube, gente, só para ver aquelas máscaras do vídeo, porque é muito, caiu. Qual que é a sua leitura, Andréia, desse fenômeno, desse movimento aí com a Selic, fundos imobiliários e as taxas mais longas? É exatamente isso que você falou. Parece que é o fim do mundo a cada 45 dias no mercado, né? Mas você tem que entender, é verdade, você tem que entender que o mercado, né, principalmente os investidores mais atentos e com um pensamento de longo prazo, eles entendem que aquilo ali é curto prazo. E que ela vai mudar constantemente, e que nós temos que visualizar algo maior, o que está influenciando a economia, para onde ela está indo. O mercado ele já mostrou, ele já precificou e ele já mostrou cenários possíveis. Né? Os gestores atentos, os gestores ativos, eles já estão lá na frente, é um ano e meio, visualizando, olha, esse vai ser o cenário, vai subir tanto, vai descer tanto, porque aconteceu isso e aquilo. Eu já sei que até o final do ano vai ser entre 5,5% e 6% a Selic. Então, isso já é praticamente passado. Então, o que eles vão ver em relação ao crescimento de outros indexadores relacionados à inflação, ou mesmo as taxas de juros futuros, porque aquilo sim vai impactar no recebimento futuro. Um contrato de aluguel, alguma coisa diferente. Exatamente, ou recebimento dos CRIs, enfim. É isso que realmente vai movimentar, e não algo que acontece a 45 dias, a cada 45 dias. Imagina que aí teve um fato relevante aí de um fundo imobiliário que fez o Mercado Livre como inquilino. Aí ele está lá discutindo, poxa, quanto que vai ser a Selic daqui 45 dias? Então, ele está pensando aí no contrato atípico normalmente, né? Nenhuma empresa aí de e-commerce, não vou nem falar nenhuma porque pode ter alguma exceção, mas normalmente quando está alugando aí o espaço de um galpão logístico, você está falando aí de pelo menos de décadas, né? Então, pessoal, tomem cuidado aí a cada 45 dias com os thumbnails, né? Que agora eu estou aprendendo, é thumbnails o nome disso, né, André? Aquela imagem primeira, porque a nossa lá, Danilo, depois você vai ver no YouTube que a nossa é a mesma imagem que a gente coloca da divulgação lá do Story, a gente coloca lá depois. André, se você quiser começar a fazer umas caras e bocas lá também, aí a gente pode colocar lá, tá? Eu vou colocar você como capa dos vídeos. Mas vamos lá. Caras e bocas, mas a gente pode montar alguma coisa assim. Tá bom, a gente pensa nisso daí. E Danilo, até para aproveitar a continuação desse tema da Selic,
Agora estamos vendo de novo a tendência do aumento gradativo aí, né? Então, Uhum. os mesmos, a gente gosta muito de ver aquele relatório Focus, né? Que é o principal relatório que o pessoal emite depois das reuniões, e a gente vinha aí na questão semanal falando, ó, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, de repente, opa, vou começar a subir a projeção totalmente distinta. Então se fala hoje aí sobre uma Selic praticamente 5%, 6%. Frente a esse cenário que você já explanou, frente a essa correlação que a gente vê muitas vezes do efeito midiático, né? Eu queria ver a tua leitura, o que você imagina do mercado, com toda a bagagem que você tem, quando se chegar a 5, 6% numa taxa Selic? Qual que é o impacto que você vê isso e se realmente os fundos imobiliários vão continuar sendo atrativos? Claro. Primeiro, uma coisa que o professor Arthur fala muito também nos vídeos dele é que fundo imobiliário não é renda fixa. Exato. E você partir desse princípio, você já desconstrói alguns argumentos. Mas vamos lá. Se você tem um título de IPCA pagando IPCA mais 6, mais 7, aí é uma coisa muito exagerada. Aí não faz muito sentido você colocar os novos aportes em fundo imobiliário. IPCA mais 7, Sim. mais 8 não faz sentido. Mas você vai desfazer aquele montante que você tem? Talvez não. Não. Você já tem aquela diversificação. Uma hora a Selic vai voltar a cair, os juros futuros vai voltar a cair e você vai continuar com aquele tipo de investimento. Então, e você vai deixar de investir na bolsa também, por exemplo. Se o título de longo tiver IPCA mais 7, mais 8, você vai deixar de investir na bolsa. Então, é muito ruim juros altos, de modo geral, para a renda variável. Juros altos no Brasil são ruins. Mas em torno de 5 e 6 é um patamar que é até saudável. Patamar de 2 é surreal. Não, Era a taxa de país desenvolvido. Era a taxa de país mega desenvolvido aqui no Brasil. E a gente falava que não era sustentável desde ali quando estava caindo muito. Quando estava caindo de 4 para 3, já falava que não era sustentável. Caiu para 2, falava que não era sustentável. E agora nós estamos vendo o reflexo de que essa taxa volte a patamares mais normais, né? Mais... em comparação com aquilo que já estávamos prevendo há muito tempo atrás. Então, eu acredito que isso vai refletir nos fundos imobiliários, o que já refletiu. O que você pensa que vai refletir já é o hoje, já é o juros futuro. Então, tanto que o IFIX vem de lado faz 6 meses. Faz 6 meses que a gente não passa dos 2.800 pontos. Agora está beirando ali os 2.800. Então, enquanto a Bolsa subiu 120, 125, porque tem muita commodity, isso é justificado por outros fatores. Mas o IFIX tem fundos imobiliários que não podem alavancar, não existe commodity em dólar, o IGPM ninguém está repassando, porque você vai chegar no outro dia para o seu inquilino e falar, ó, toma 30% agora. Aí o cara vai olhar para o balanço dele, não tenho 30% Obrigado. Aqui de receita. Onde que eu tenho o mesmo aluguel aqui? Porque a desmobilização começa a valer a pena. É o custo de você sair daquele lugar e ir para um outro lugar, vale a pena do que aumentar 30% nos próximos 12 meses. Então, o que acontece é basicamente isso. Não olhem para a Selic do curto prazo, como vocês já falaram, olhem o do longo prazo. O Selic em torno de 5 e 6 é o que vai ser factível até o fim do ano, isso já é fato, já está precificado agora. Se você olhar a NTNB 2035, varia igual bolsa. Amanhã vai cair, depois de amanhã vai subir, hoje. Sim. Então, você se basear do seu investimento hoje pela NTNB também não faz sentido. Não faz sentido o quê? Você olhar os imóveis, são bons imóveis? Exato. Tem uma boa gestão? Os contratos, os inquilinos. Contratos, inquilinos. Aí, por último lugar, você vê pago, aí empatou 2, 3. O yield está sendo bom, está conseguindo converter o lucro em caixa, FFO. Então, são coisas assim, básicas que não vão deixar o fundo imobiliário não atrativo num cenário de Selic 5 e 6. Exato. E outro ponto também, Danilo, acho que até depois a Andréa tem um ponto nesse quesito, mas o que me veio à cabeça, quando a gente está falando de 5, 6%, hoje facilmente você pega bons fundos imobiliários com patrimônios bilionários, com uma boa diversificação, com uma boa carteira de inquilinos que performam desse jeito. E estão descontados. Aí a gente tem... E estão descontados. Então, assim, tem alguns que estão bem descontados ainda, mas tudo bem. E tem principalmente a questão do fundo imobiliário. Vocês estão me ouvindo? Me perderam?
Voltei? Tô te Tô ouvindo. E ouvindo. tem muita questão do fundo imobiliário, que é a questão da renda passiva, que normalmente é mensal, né? 95% do lucro é distribuído dentro do semestre contábil, Uhum. mas normalmente de uma forma mensal. Então, isso numa renda fixa você não tem, pessoal, né? Então, você vai pegar lá um CDB, vai pegar alguma coisa, você tem um período de carência que você tem que ficar com o papel na mão, e você também tem a alíquota do imposto de renda sobre o lucro, né? Então, tem que colocar tudo isso junto antes de falar, olha, isso aqui é o fim, isso aqui é o início, isso aqui é o começo. Cada situação, cada investimento, ele é para um perfil de investidor, então só você vai saber como resolver isso daí, o que é melhor para tua carteira. Certo, André? Exatamente. Então tem que analisar. São vários indicadores que é necessário ali Uhum. para você estar observando, né? E aproveitando, falando em Selic, falando em inflação, ao investir em fundos imobiliários, tem investidores que eles são um pouquinho mais atentos, né? Então eles desejam ali se proteger da inflação, eles já estão um pouquinho além da Selic, né? Como é que você, na sua larga experiência, pode falar e acalmar esses coraçõezinhos Uhum. investidores, né? Para que eles possam se proteger de uma maneira mais segura, né? Porque Uhum. não é porque você também está numa renda variável que você também não quer um pouquinho de segurança, né? Até pela Uhum. não tão volatilidade que os fundos imobiliários nos proporcionam. Mas como é que Uhum. um investidor pode se proteger? Bom, a palavra é a mais conhecida de todas, que é a diversificação, né? Você ter uma parte em renda variável, uma parte em renda fixa, ela vai se manter mesmo em cenário de alta ou baixa, de inflação, ou juros, ou decisão de canetada a cada 45 dias, isso vai influenciar o mercado no curto prazo. Mas a bolsa subiu 20%. Não, tenha bolsa, tenha no que você se sinta confortável. Se você está confortável com renda variável, se você não está confortável com renda variável, não vai ter fundo imobiliário. Fundo imobiliário é renda variável. Você quer... E com relação à proteção, o fundo imobiliário é uma ótima proteção da inflação. Porque você vai ter o seu rendimento caindo lá, conhecido, com os inquilinos de longo prazo. Pode acontecer um susto ou outro, que também você tiver uma diversificação intrínseca dentro dos fundos imobiliários, você também vai estar protegido. Uhum. Então, o fundo imobiliário, ele é uma proteção da inflação. Gente, até para pegar esse gancho, ontem no Que Fia é Esse, a Andrea fez um trabalho sobre o BCRI, né? E aí, de novo, não é indicação, não é nada, na verdade é uma recomendação para você estudar o relatório, né? Dentro do relatório, normalmente tem um gráfico lá bonito que a Andrea leva, que mostra a exposição setorial e muitas vezes a exposição por indexador, né? Então você consegue muitas vezes lá ver que um fundo imobiliário ele tem um conjunto de papéis lá dentro do portfólio dele que dá um IPCA mais tanto. E aí ele tem um IGPM mais tanto, tem o CDI, né, tem outros indexadores. Então sempre olhe, a gente sempre fala, gente, comprar um fundo imobiliário é muito mais do que 4 letrinhas e o número 11, né? Olha o relatório gerencial, tem várias empresas aí, várias administradoras, gestoras que fazem relatórios gerenciais fantásticos, de fácil entendimento, né? E para outros também tem a Andréia aí que faz esse trabalho muito legal também, mas sempre olhem o que vocês estão comprando. Que nem o mestre Leandro fala, né, que ele está assistindo aqui, local de apostar não é na Bolsa de Valores, é no Sporting Bet, né? Então vocês estão mexendo com o futuro da vida de vocês, com os desejos da família, né? Com os objetivos pessoais. Então tem que ser muito mais do que simplesmente abrir o home broker, digitar 4 letrinhas lá e colocar 11, né? Então, vamos prestar atenção nisso daí, pessoal, porque é muito importante. E aí, falando questão de futuro, tudo, né, Danilo, eu queria passar aqui um ponto de pandemia, mas me veio uma coisa na cabeça aqui que eu gostaria de perguntar também, né? Claro. Você falou aí durante as suas falas que você trabalhou com bastante avaliação também de shopping centers, né? Então falar de pandemia sem falar de shopping center não dá, né? Não tem como. Eu tô com saudade do cheiro da Melissa, né, André? Que eu sempre falo para você, né? Cheirinho da Melissa lá, você passa no corredor lá, até eu tô querendo comprar lá de vez em quando uma sandalinha da Melissa, mas vamos lá. Hoje, você tem algum fundo imobiliário que você participou, algum shopping, né?
empreendimento que você participou do processo de valuation desse empreendimento e hoje ele faz parte de um fundo imobiliário. Isso aconteceu com você? Como que foi a experiência de montar ali uma avaliação de valuation para algo que depois vai para um mercado secundário na forma de fundo imobiliário? Não só fundo imobiliário, como empresas de real estate que estão listadas na bolsa também, que é o caso Legal. da JHSF, a Vinci Partners também foi um grande parceiro, a Red também avaliou conosco na época. E assim, é um processo que é bem maluco, porque eles têm o timing, você recebe as informações e muitas vezes são portfólios de shoppings, né? E você não tem só aquele trabalho acontecendo, você tem que atender todos os seus outros clientes da mesma forma porque eles já te contratam há muitos anos, e vem o cara com IPO. E você tem que balancear os mesmos pratos para poder entregar na mesma época. E o processo de avaliação, ele segue o da norma. A Cushman é uma empresa reconhecida mundialmente, né? Nós tínhamos uma célula grande lá de avaliação. Acredito que hoje ainda tenha cerca de 10 pessoas só vendo shopping centers. Então, a equipe era muito unida, assim, o gerente estava há quase 8 anos na casa, então tinha muita experiência. A Cushman realmente foi uma escola, porque ela pegou o cara lá da corretora, que não sabia nada de imóvel, e falou, não, vem cá, eu vou te ensinar o que é o mercado imobiliário, esse é um mercado que vai crescer nesses próximos 6, 7 anos, vem cá que eu vou te ensinar a mexer nesse negócio. E eu era um cara que, tinha acabado de me formar, tava ali saindo da vida ali acadêmica, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e me adentrei na célula de valuation de shoppings, e lá aprendi a fazer desenvolvimento, não só para IPOs, eu quero construir um shopping nessa cidade, qual a melhor localização, qual o melhor mix desse shopping, como que é feito a arquitetura dentro para que influencie a pessoa a comprar, porque o shopping é feito para isso, para que você entre nele, você fique muito tempo, você perca a hora, você compre, que você se perca dentro dele. Então tudo isso é pensado, pensado, e aprender como que a pessoa pensa nisso. E o Manuel Puig, eu acho que deve ser um profissional que você deve conhecer, veio de Portugal, o CEO da JLL, me ensinou isso, e tive a oportunidade de trabalhar com ele no Shopping Aracaju. Foi um empreendimento que você pega da planta e você depois vai 2, 3 anos lá e vê o empreendimento pronto, e você fala, putz, isso saiu do meu Excel, isso saiu das minhas ideias junto com o Manuel e com a equipe. É muito legal. Tá vendo, pessoal? Você que tá do outro lado aí, quando você desce da escada rolante e a que tá imediatamente do lado não tá descendo, tá subindo, tem um porquê. Tá vendo? É para você andar até o outro lado para você gastar dinheiro e a gente ganhar dividendos do outro lado. Então, ó, a Andréia, quando vai lá no XPML, viu, o Danilo, coloca um tapete vermelho assim no chão para ela passar. A Andréia tá morrendo de saudade de ir pra shopping. Quando ela vai em shopping, ela movimenta o NOI do shopping aí por completo. Ela é diferenciada. Ela é que ganha os BMWs no sorteio, né? Isso, com certeza. Tanta compra que acaba sendo sorteada ali. E outro ponto também que eu queria colocar da tua fala, eu já admiro o seu trabalho, tudo, né? Você sabe disso, mas eu acho muito legal quando as pessoas demonstram gratidão pelas experiências que elas tiveram, né? Então, parabéns aí, também parabéns pro gerente aí que conseguiu te influenciar positivamente. E eu acho que realmente quando a gente trata com pessoas, né? Quando a gente tem a responsabilidade de gerenciar pessoas, isso é uma coisa muito bacana, que a gente pode impactar diretamente na vida de uma pessoa. Então, quando um funcionário demonstra gratidão depois de anos, né, isso mostra que realmente o papel do gerente, do líder, foi muito bem feito. Então eu queria fazer esse adendo também, porque isso é muito importante. Nós como pessoas, a gente sempre vai impactar na vida de outras pessoas, então a gente tem que ter sempre isso na cabeça. Então parabéns aí para o teu gestor e pela gratidão que você acabou de demonstrar para ele de uma forma pública aí também, tá? Claro. E voltando para a questão de pandemia, né? Falamos do shopping, tudo, o que eu queria ver com você. Hoje a gente está falando de uma nova variante, né? Então o Brasil aí, a gente tá brigando, pelejando muito com a questão do Covid aí, infelizmente, e agora a gente está vendo em solo nacional notícias sobre uma nova variante aí do Covid, dessa vez a indiana.
né? Rumores de uma terceira onda no Brasil e automaticamente isso vai causar, caso venha, impactos de novo. Danilo, o que eu queria ver de você, né? Setor logístico. Primeira onda, a gente viu a queda lá, o Corona Day, trouxe o Circuit Breakers, um monte de coisa, o mercado sangrou. Eu E o tatuei setor... 19 de março aqui. Cara, porque o nome já não é legal, né? Circuit Breaker, né? Boa noite, Magno. Uma 5 E aí na a gente cabeça. viu 5 de uma única vez lá, meu puto negócio foi... A gente brinca, né? Quem mexe com renda variável aí nos últimos 2 anos já viu mais coisa do que muita gente, né? E aí o que eu queria perguntar para você? Na primeira onda, a gente viu um comportamento dos fundos de logística que eles acusaram a queda, mas principalmente os multi-inquilinos, os regionalizados, né, com bons patrimônios, fizeram uma resiliência boa e a gente viu, inclusive, bastante aquisições, valor do preço de cota indo para ágio, né? Estamos no meio da segunda onda, né, ou caminhando para o fim, espero eu. Mas a gente vê hoje ótimos ativos, mesmo anunciando subscrições, aquisições, novos inquilinos, trabalhando muitas vezes na faixa do valor patrimonial e até alguns casos que já está um pouquinho descontado com relação ao valor patrimonial. Vindo uma terceira onda, o que você imaginaria? Porque eu recebo algumas perguntas, né, falando, poxa, mas o setor de logística eu apostei, teve o boom e agora eu estou perdendo dinheiro. Novamente, pessoal, pense em longo prazo, tudo, estratégia, a gente já falou. Uhum. Mas, Danilo, o que você vê aí como um efeito para o setor de logística, caso venha uma terceira onda e continue demandando essa questão do e-commerce, da gente ser cada vez mais virtualizado aí? O setor de logística tem capitaneado aí as maiores captações de reunir recursos para poder oferecer. Existe, não é assim, eu saio com 400 milhões, 300 milhões e coloco no mercado. Existe um roadshow, Exato. existe um pipeline. Você não dá um cheque em branco para uma empresa com seu dinheiro e fala, ó, se você achar qualquer galpão aí, você compra e tá tudo certo. Primeiro você tem que avaliar os ativos. Então, novamente, a gente volta nos imóveis. Beleza. Guardando isso na mente, tivemos a primeira onda, estamos na segunda onda, provável terceira onda. A segunda onda, ninguém previa que ia ser 2 vezes maior do que a primeira onda. Então, você pega um mercado que ninguém sabe o que vai acontecer, com um monte de investidor que também sabe menos ainda. Então, esse é o segundo ponto. É difícil você determinar, a terceira onda, porque nós já temos vacinas em expansão. Claro, a velocidade está muito abaixo do que queríamos, até porque temos mais mortes, porque a velocidade de vacinação está abaixo do que foi projetado, mas já existe uma vacina. Mas vai ter a terceira indiana, variação, vão ter mais variações, vai ter indiana, vai ter outra chinesa, e isso vai testar a capacidade das vacinas de serem eficientes nessas variantes. Isso é um ponto. Pode surgir uma quarta variante que nenhuma das vacinas seja efetiva, e aí, se você acredita nisso, vende tudo e, sei lá, coloca dinheiro no colchão, porque nem ali nada vai funcionar. Se tiver mais uma onda, terceira, quarta onda no mesmo nível que foi a segunda, que a gente vai ter 2022 e 2023 comprometido. Então, primeiro, qualquer previsão que você veja na internet ou de alguém falando, ela não vai acertar. Porque na primeira ninguém acertou, quando ia ser, na segunda todo mundo falou que ia ser uma segunda onda menor, todo mundo errou. E na terceira, e se eu falar aqui, eu também vou estar errando. Então, assim, mas se você tiver posições, não compre caro, compre bons ativos. Aquela empresa que trabalha e que faz distribuição, seja a Magazine Luiza, seja o Mercado Livre, ela vai continuar fazendo essa distribuição. As pessoas não vão parar de comprar pela internet porque os shoppings vão voltar se acabar a segunda onda. Se tudo der certo, se todo mundo ficar vacinado em dezembro de 2021, vai acabar o segmento de logística? Não, porque ele só foi acelerado no movimento que já era para crescer. Só que ele teve aqueles 7, 8 meses para crescer o que era esperado em 2, 3 anos. Então, não há motivo de pânico nem para o segmento logístico, nem se todo mundo tiver vacinado, porque, não, agora não precisa mais de galpão, porque as pessoas já estão acostumadas. Em São Paulo, nas capitais, você tem entrega em 2, 3 dias. As pessoas sempre usavam
o e-commerce para comparar preços com... Você chegava num shopping, você olhava aquilo lá, ué, mas quanto que seria isso aqui se eu comprasse? Aí você testa a capacidade de entrega. Eu posso comprar aqui 5, 7% mais caro, ou posso esperar 5, 3 dias pagando 2, 3%. Menos. Então, pagando menos. Só que no shopping você vai experimentar, você vai testar, e aí você pode escolher de não comprar ou comprar. E na internet você pode chegar ao produto, o tênis não servir, o tênis está com defeito, e aí você vai voltar. Então, assim, tem várias nuances dentro do segmento, dentro do perfil de consumo das pessoas que influenciam num produto final, num fundo vira mercado e uma empresa querer expandir. Então, porque no fim do dia você tem que ter oferta para ter demanda e demanda para ter oferta. Com certeza. Eu acho que vai até dentro do que o Luiz colocou aqui, né? Prever o rumo da pandemia é quase o mesmo que prever o que vai acontecer com o mercado, bolsa e ativos. E aí eu pego desse comentário até para falar um outro ponto que assim, eu sou muito a favor disso, das pessoas evitarem generalizações, né? Então hoje, por exemplo, quando a gente pega lá na nossa plataforma, só de logística tem 17 ativos para vocês monitorarem. Gente, é impossível que 17 ativos na Bolsa de Valores vão caminhar todos para o mesmo local. Então você vai ter ativos que vão estar subindo, ativos que vão estar descendo. Hoje você tem exemplos aí, por exemplo, a LZR, BTLG, HGLG trabalhando em faixa de ágio. Você tem outros lá, SDIL, o BRCO, o XPLG, o XPIN, que caíram bastante o preço, mas isso não quer dizer que deixou de ser um bom ativo, tal. Então, de novo, faça uma avaliação macro, fundamentalista, vejam os ativos, o propósito do investimento, né? Então é só isso que vai proteger, porque se o mundo acabar, gente, o dinheiro pode estar na renda variável, na fixa, pode estar onde vocês quiserem, que a gente não vai precisar mais dele. Então, como a gente acha que o mundo não vai acabar, então protejam-se fazendo diversificação e fazendo essas avaliações da onde vocês estão colocando o suado dinheiro de vocês. Certo, André? Exatamente isso. E ainda nessa linha aí, né, meio de análise e em todo esse contexto, né, pandêmico que nós estamos, como que você analisa esse fato relevante do GGRC11 em relação à taxa de gestão e subscrição, que o povo está todo alvoroçado. Meu Deus, o que está acontecendo? Por que ele fez isso? O que tem esse gestor na cabeça? O que ele está querendo? Como que você analisa isso? Bom, ali do Coppervi, eles demoraram demasiadamente na visão do cotista em termos de alocações e aquele rendimento que era esperado. Concordo, viu? Esse aí eu concordo bastante. Não sei porquê, mas eu concordo. E o que acontece quando isso ocorre, seja com o GGRC ou qualquer outro fundo que atrasa em termos de alocação, é o impacto no dividendo, que é ali no fim do dia o que o investidor acaba dando muita importância. E ali, se você demora na alocação, o rendimento cai e o investidor fica triste, e aí os maiores investidores também ficam muito tristes. E eles podem se reunir para poder querer tirar o gestor, porque na visão deles, eles podem captar uma gestora melhor que possa refazer uma alocação. Ou seja, eles estão julgando a competência ou não dos gestores de efetivamente efetuarem negócios. No fim do dia, é isso. Então, houve um burbúrio de troca, de gestão, de WhatsApp, Telegram, e eu acredito que não tenha sido a consequência da gestora suspender taxa de administração. E sim, porque talvez algum negócio que estivesse realmente em pipeline não tenha dado certo, e o mais natural é que fala, bom, dessa captação eu não vou cobrar a taxa de administração pelo dinheiro que está parado. Mas isso também demorou a acontecer, né? Então, na visão do cotista, que o gestor até está indo, acho que eu vi umas 3 lives do gestor justificando que não iria fazer isso e aí fez na sequência. Então, cabe a interpretação de qualquer pessoa. Eu posso interpretar que sim, ele estava segurando, tinha algo na meia e não foi, ou ele estava segurando, foi pressionado e resolveu abrir mão da taxa por causa da pressão que teve em cima dele. Isso abre interpretação para as pessoas, tudo que aconteceu com o GGRC. O que de fato aconteceu
não vamos saber, não vai, não, eu não vou, tô aqui para julgar o discernimento dele ou não também, mas acho que é uma posição difícil você também ter um cheque na mão e ter a risco do negócio. Você tem um portfólio que é industrial, que é muito mais difícil de você analisar que um galpão ali em Extrema, puta, um galpão bonito, né, AAA, qualquer empresa pode ir lá, o perfil é industrial, tudo bem. Você tem que ver, putz, desde o solo do lugar, diligência de DRE, é um processo que é mais demorado. Só que é tão mais demorado quanto o galpão? Era para ser ou não? Talvez também não. Talvez aquele negócio furou, o pipeline não deu certo. São coisas que acontecem. Isso acontece em valuation. Você recebe uma informação errada, você recorre, você faz a diligência daquela informação, faz perguntas, volta, isso vai, volta. Isso demora. E em pandemia, que a comunicação é mais difícil, eu entendo também a posição do gestor. Não vale crucificar, colocar, tacar pedra e não ouvir. E eu acho que a posição dele de falar, olha Danilo, olha Arthur, olha Rodrigo Medeiros, olha canal no YouTube, isso aconteceu de fato e não vamos abrir mão e depois abrir mão, eu acho que ficou meio estranho. Ele deveria voltar e explicar o porquê que ele resolveu abrir mão para deixar as coisas mais claras só. E isso ocorre muito em fundo imobiliário, né? Eu vi o fato relevante da BR Properties, eu não consegui calcular nem o cap, não consegui calcular o valor por metro quadrado. Male sabia que era o Robocop lá, porque já conhecia o ativo. Então, o investidor de fundo imobiliário, ele cobra muito, né? Porque ele tem muita informação. Já o investidor... É a nova paixão do brasileiro. E essa cobrança é natural e o gestor tem que estar preparado, ele não pode se descontrolar, ele tem que entender que vai ter o canal que vai falar mal, vai ter o canal que vai falar bem, e ele tem que alertar, ele está o papel de gerir os ativos das pessoas. Ele não é dono dos imóveis, ele é um contratado dos cotistas. Exato. Então, gestor, se quiser vir aqui também pode vir, o canal da EMA5 está aberto, hein? A gente divulga depois lá. Ô, Danilo, e eu acho que é legal esse ponto que você está trazendo, porque principalmente quando a gente fala de subscrição, eu vejo que no início aí, quando a gente não tinha chegado, não tinha batido mais de 1 milhão de investidores, tudo, você falava de subscrição, vinha um ponto de interrogação gigantesco assim na cabeça das pessoas, né? E agora o pessoal acha que são os especialistas dos especialistas do processo de subscrição e que subscrição é sinônimo de flipagem, de arbitragem, que eu vou comprar mais barato e vou vender mais caro. Pessoal, cuidado. Esse é um ótimo exemplo, né? Então o processo de subscrição ele tem que ter um pipeline. A gente viu fundos iniciando o processo de subscrição, às vezes é um pipeline montado, né? E depois voltando atrás, olha o que eu vou fazer, vou mudar a data, vou mudar o período, coloco uma taxa, não coloco. Então tudo dentro de renda variável não é brincadeira. Quando você coloca seu dinheiro lá dentro de um processo de subscrição, você não pode estar imaginando que você está colocando seu dinheiro ali para comprar barato e vender mais caro. Na verdade, quando você está botando seu dinheiro no processo de subscrição, o Luiz está brincando aí, ó, swing trade de FII, não dá, né? Então você está colocando aí porque você está acreditando num crescimento do patrimônio do fundo imobiliário, numa possível demora na questão de alocação do capital recebido. Então tem todas as outras coisas ali no meio. Então, por favor, gente, não fiquem sempre... procurando formas de ganhar dinheiro fácil dentro da Bolsa de Valores. Ali você está fazendo um investimento, né? Então essas ilusões aí, desculpa, isso é uma opinião minha pessoal, mas a questão de day trade, de ficar, olha, milionário com bolsa, essas coisas, a gente tem os maiores exemplos aí de grandes investidores que eles foram investindo ao longo de tempos, de anos, de décadas. Então não é uma brincadeira ali de colocar e depois eu vou cobrar o gestor, porque pode ser que seu dinheiro você colocou lá, botou a cota a 100, ela vai estar 80, aí você vai fazer o quê? Né? Então, quando dá certo, todo mundo dá risada, conta, brinca, tira a foto e publica. Né? Tem até Pode falar. A última flipagem que eu fiz, eu saí no 0 a 0, mas deu um trabalho de analisar a data, e no fim do dia, saiu no 0 a 0, ou seja, o tempo que eu perdi analisando, putz, acho que vale a pena fazer isso e tal, porque o preço realmente estava muito descolado, mas no fim do dia você não pode prever o preço futuro. Exato, não dá. E aí o que acontece, assim, eu poderia ter tido um prejuízo, ia estar dando risada e contando aqui da mesma forma, exato, porque não deu certo, e também não hashtag showloss, hein? Hashtag showloss, cadê? Pessoal lá, o filho da mãe, se estiver assistindo aí, ó, hashtag showloss, a gente mostrou também, hein?
Carteira negativa todo mundo tem. Quem fala que só está positivo, ó, toma cuidado. Mas se tiver só positivo, fica tranquilo que eles vão te vender um curso de como ficar totalmente positivo, tá? Falei. Continua aí, Danilo. Não, é isso. Essa questão de você aproveitar um momento de mercado. Ah, porque tá caro, eu vou fazer a posição inversa, vou flipar e isso vai dar certo no futuro. Pode ser que dê, mas o trabalho que você vai ter para fazer isso, você talvez seja um médico, talvez você seja um arquiteto, o tempo que você vai perder nisso, sendo que você só poderia executar o seu direito de preferência, jogo que segue. Se a emissão está sendo acima do patrimonial, você nem precisaria participar se você não quisesse. Então, fundo imobiliário não é aquela coisa que você compra para esquecer, você vai ter que acompanhar pelo menos uma vez por mês, olhar os fundos. Ação também, você entra como sócio numa empresa e fica lá sentado, olhando, e esquece. Se você não faz isso com ações, você não vai fazer isso com fundo imobiliário. Então, é o mesmo racional. E a cautela para fazer movimentos de flipagem, eu não recomendo. E se caso para uma certificação, você poderia estar estudando para aprimorar o seu conhecimento em outros produtos, por exemplo. Se você está flipando, você já tem um conhecimento relativo sobre o fundo imobiliário. Por que você não pega isso e vai estudar sobre FIP, vai estudar sobre uma debênture incentivada, vai ampliar o seu conhecimento, entendeu? Exato, é perfeito. Nossa, gostei muito da resposta. Também tem a mesma linha, né, André? Às vezes o trabalho que dá, depois de questão de DARF, questão de controle, questão de ficar lá controlando compra e venda, às vezes não vale a movimentação. Para você ter noção, Danilo, eu vi gente fazendo compra e venda de direito de subscrição. Olha que nível a gente chegou. Né? O cara tá lá fazendo compra e venda do Chuchu 12, né? Pô, aí também você chega no nível que você fala, pô, vale a pena tudo isso, né? Você tá comprando lá para fazer esse tipo de processo, né, André? A gente vê isso no dia a dia, né? Não, com certeza, é aquela máxima, né? Eu quero ganhar dinheiro rápido a todo custo, né? E esse todo custo pode no final do dia ficar 0 a 0 ou menos 0, né? Ou menos. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Entenda, monte uma estratégia, entenda e acompanhe, né? Então é muito importante, né? Falar assim, não é só investir, não é só colocar o seu dinheiro, é ter essa visão de que realmente eu sou cotista, mas com um mindset de eu sou sócio. Eu sou sócio daquele imóvel, eu sou sócio, aquele fundo me representa. Então eu tenho que realmente estar ali atuando em observar, em ler, em entender, mesmo que de uma forma rápida e prática, mas que você não deixe de fazer acompanhamento. É como o Danilo falou, você vai investir numa empresa e vai abraçar, de repente ela está afundando, você está abraçando, está afundando junto. Não é assim. Não é assim, não é o Titanic. Então... sou holder, penso no longo prazo. Pensar no longo prazo é interessante, mas desde que analisar acompanhe. Esse longo prazo, né? Exatamente. Acompanhe. Exatamente. Ô, gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui pro Danilo. Danilo, papo bom passa rápido, né? E ainda com tanto conhecimento. Como você tá de agenda? Tem um tempinho ainda para 2, 3 perguntas a mais? Como que você tá aí que a gente não quer te atrapalhar? Tá tranquilo, podemos seguir. Então tá bom, só pra gente também só pra gente não te colocar aí também numa situação de agenda. Aqui, tô brincando. Não, fala pra ela que você tá ao vivo pra 40 pessoas aqui te acompanhando, vendo o show aí que você tá dando. Fala pra ela entrar que vira 40 aqui, se ela não tiver, fala pra ela ligar a TV aí também, tá? Mas vamos lá. Danilo, continuando então pra gente... Olha lá, deu 40, voltou pra 39, tudo bem, ela desligou a TV, tudo bem. Vamos lá, agronegócio. Pô, fala pra esposa ligar a TV de novo, aí agora deu 38. Vamos parar, que senão o pessoal sai, André. Vamos lá. Agronegócio. Agro é tech, agro é pop, agro é Brasil. Tudo. Né? O celeiro do mundo, pode-se dizer aí que o Brasil contribui positivamente aí para a alimentação do mundo. Né? E agora a gente começou a ver aí um pouquinho mais moroso, a gente viu ali com QAGR, começou a aparecer outras oportunidades, agora já vem novos FIIs aí do setor agrário fazendo IPO, tem fundo veio logística de novo, fundo agrário que está arrendando terra, né? Então está transformando o proprietário em inquilino. Como que você vê esse setor, né? Como que você vê a questão do FII amarrado ao agronegócio?
E o que você acha dessa movimentação? Vale tudo no setor ou tem algum tipo de limite aí para o agronegócio e os fundos imobiliários? Perdi ele, André, ou foi só eu? Tá me ouvindo? O agro quis tirar o Danilo do ar. Agora tô te ouvindo, achei que a esposa não puxou lá a tomada do Wi-Fi não, né? Acho que tá carregando de novo, vamos ver. Vamos aguardar. Carregando, carregando. André, então vai me falando, o que você acha? Acho que vai voltar, deixa eu ver, acho que ainda não. André, qual que é a tua leitura aí? Voltou? Tá ouvindo, né, Danilo? Danilo, a gente não te escuta. Você tá ouvindo a gente? Não. Seu... Tá mudo. Vamos ver. Não ainda. Bom, vamos lá, Andréia. Agronegócio. Qual que é a tua leitura do agronegócio com fundos imobiliários? Como que você vê aí a questão dessas entradas desses fundos imobiliários e o que você imaginaria de um futuro para a questão aí dos FIIs de agronegócio e se seria uma boa alternativa para ser estudado? Olha, o setor em si, né, por se tratar do Uhum, celeiro, do mundo, é interessante. O que não é uhum, interessante ainda é em relação à forma como, ó, o Danilo caiu mesmo, a forma uhum, como esses fundos estão trabalhando, entendeu? uhum, Então, até fazendo um comparativo com os de logística, né? Logística você vê uhum, ali que é galpão, você passa na estrada, você observa, você olha. O que é um pouco mais difícil, por exemplo, de você ver um silos lá, tá lá não sei aonde, é daquela forma. Então não é tão visual assim como acontecem com outros setores, como o shopping, como o setor de logística. Então eu acho que eles ainda precisam trabalhar melhor, e gourmetizar mais, entendeu? Deixar mais visível, para que daí sim a gente comece aí a vislumbrar melhores opções e melhores ofertas em relação ao agro. Só para pegar esse ponto aqui para passar para o Danilo, eu vi até, inclusive, não vou citar o nome do fundo aqui, mas eu vi, inclusive, que uma vez estava assim, a gente olhava em alguns sites, aí aparecia um número de propriedades, né? Aí você olhava no relatório, estava lá, alocando. Aí você fala, pô, já tem patrimônio, você está alocando, meu Deus do céu, da onde está vindo o dinheiro que esse cara está distribuindo, né? Então Eu eu acho que acho eu que sei qual que é. realmente dá para matar qual que é, né? Mas foi exatamente isso. Você olhava lá, pô, tem 8 propriedades. Você olhava o relatório, tá alocando o capital, né? Então eu acho que como todo setor novo é um momento também de aprendizado, né? É um momento que as pessoas também estão se desenvolvendo. O relatório gerencial de um fundo agrário ele é diferente de um relatório gerencial aí dos outros setores que a gente já está acostumado, né? Mas aí para passar a bola para o Danilo, que a gente já está escutando de novo, já brigou com a esposa que ela tinha tirado do Wi-Fi da tomada, né? A gente Coloquei no percebeu, a gente 4G. percebeu. Voltou a funcionar. Mas vamos lá, Danilo, qual que é a tua leitura aí desses fundos de agronegócio e o que você projetaria aí para o futuro disso? Ali no fim de 2020, teve uma grande Uhum, expectativa com o Fiagro, né? Eles vieram com uma proposta muito interessante para os novos fundos, e aí o presidente teve uma sanção de alguns vetos que impossibilitavam, por exemplo, a alavancagem, né, participar de dívidas, etc., que aproximou muito o Fiagro do que existe em fundo imobiliário, e isso que já é o que existe aí de arrendamento. Então, aí voltou agora para a Câmara e vamos aguardar se a Câmara aprova ou não para ver se passa sem vetos. E aí eu acho que isso ficaria muito interessante. Muita gente fala, você vai vender as terras para outros países, porque vai vir institucional comprando forte. É uma questão delicada de analisar. Eu acredito que seria muito bom para o mercado você ter fundos, até mesmo porque o produtor ele sente essa necessidade de correr o risco junto com alguém exato. assim, ter alguém como parceiro. Você pega produções, em 6 meses você pode ter 60% de lucro, só se tiver uma chuva, você tem zero Exato. prejuízo. Então, você poder correr o risco junto com o produtor, eu acho que vale a pena. É uma nova possibilidade que daria ao investidor
que ele não tem hoje de você correr esse risco. Mas voltando para os FIIs mesmo, é um mercado que ainda sofre muita compressão de yield. São operações travestidas de CRI ali, onde o cara vira inquilino, mas ele tem a opção de compra. Se não me engano, o Risa teve uma das operações de que realmente você pode chamar aquela sua terra de sua, né? Aquela matrícula, e é uma opção que o arrendatário ele não tem opção de compra. Então, eu acho que se crescer esse tipo de operação, vai tornar realmente aquilo um novo mercado, mas aquilo tem que gerar uma renda recorrente, que ainda é muito difícil nesse novo mercado. Nesse setor é muito difícil. Eu acreditava muito mais no FIAGRO do que você ter muitos outros FIIs nesse segmento. Você vai ter grandes players, com certeza, vai vir grandes operadores que vão dominar esse setor, aí você vai ter 3 ou 4 fundos. Acho difícil você ter 10, 12, 15, como a gente observa aí no segmento de logística, pelo menos até no médio prazo eu acho isso muito difícil com o que a gente tem hoje. Mas eu acho a possibilidade de você ter uma matrícula lá do Mato Grosso que produz soja e aquilo ser seu e você falar, eu invisto num FIAGRO que a terra é minha, eu acho isso sensacional. Mas hoje ainda não existe isso. Então, e aí é muito no que a Andrea falou, falta muita informação? Falta, porque é um mercado que é o FII de 5, 6 anos atrás, que o relatório era ruim, as pessoas que estão se profissionalizando. Eu vejo muitas gestoras que ainda pegam gente do mercado imobiliário que falam, vem aqui, vem aprender como que é esse novo mercado. Os analistas também não sabem analisar um fundo imobiliário agro, porque é uma mecânica completamente diferente. É uma mistura de equity com dívida e não é fácil de analisar. Então, e a informação ainda é pouca, aí dificulta tudo, e passar essa informação e para que ela seja entendível do gestor, para vender aquela informação para o mercado, é muito difícil. Com certeza. Eu acho que também é outro ponto que você comentou, Danilo, quando você tem um gestor, alguma coisa ali, você automaticamente vai forçar a questão de eficiência produtiva, né? A questão ali do pessoal ter um desenvolvimento da região, porque aí vai ser natural, né? Então acho que o fundo imobiliário ele acaba ajudando também muito nesse sentido do desenvolvimento não só da propriedade, mas do entorno que está ali também, porque no final da conta é um ganha-ganha para todos, né? Você falou um pouco da questão de governo, tudo, acho que a Andrea também tinha uma questão sobre tributação, não tinha, Andrea? Exatamente. Quer aproveitar o gancho para pegar essa pergunta sobre a tributação que você tinha passado? Bora lá falar dos tributos, Danilo. Como que são os tributos dos fundos imobiliários? Que gera muita dúvida, né, pelos investidores, né? Sempre estão aí conversando, às vezes não entendendo como é a sistemática. E principalmente, né, falando de governo, né, essa onda aí, esse burburinho, né, nos bastidores vai tributar, não vai? Que vai tributar os dividendos, não vai tributar os dividendos, estão querendo tirar os juros sobre capital, enfim, está querendo fazer uma limpa, né, vamos dizer assim, tributariamente falando. Como é que você vê isso, Danilo? Esse é um assunto que vem, volta, vai, volta a ser polêmico, aí é pano quente, aí tem eleição, não, vamos deixar esse assunto para depois, eu não quero assinar. Mais um pouquinho, né? Não quero deixa mais para frente. Eu não vou ser relator desse negócio, não, deixa passar, deixa eu me reeleger, aí eu escrevo esse negócio. Acho difícil ser aprovado até 2020, até a eleição, 2022, mas falando de tributação, existe o veículo fundo imobiliário e existe os investidores cotistas. O veículo ele não vai ser tributado, ou seja, as novas emissões, o regime lá, empresa versus fundo imobiliário, vai continuar sendo favorável para o fundo imobiliário. Você não vai ter os 34% PIS/COFINS, não vai ter essa série de tributos. Ou seja, o mercado ele não vai deixar de crescer. Esse é um ponto. Segundo ponto, Danilo, vamos tributar os meus dividendos em não sei nem quantos por cento. Eu não sei nem quanto por cento, deve ser 15 ou 20. Se for 34%, não sei, ó, absurdo. As cotas, elas podem se ajustar para baixo, para que o dividend yield
mantém ali a mesma distribuição. Só que também você pode ter uma outra via, que são os fundos de investimentos institucionais. Lá fora, nos Estados Unidos, nos REITs, você tem 80% institucional e lá é tributo em tudo, não tem essa, tem alavancagem, lá que o bicho pega e você tem mais de 80 milhões de investidores. Então é um mercado que funciona com tributo. Aqui não vai deixar de funcionar com tributo. Vai ter aquele momento de, putz, a cota cai um pouco, aí vem institucional, coloca muito dinheiro, a cota não consegue cair porque está entrando muito institucional, porque nosso mercado hoje de institucional é menos que 5%, chega de 5%. Então, vai haver um novo equilíbrio pós-tributação, claro. As coisas não vão funcionar da mesma forma que agora, tende a mudar, mas não vão acabar os fundos imobiliários, não vão deixar de ser vantajosos para os investidores, isso eles podem ficar tranquilos. Até lá vai ter muito vídeo de caras e bocas pra gente acompanhar por aí, viu? Vai ter muita thumbnail, né? Thumbnails diferenciados. É que eles não estão acostumados, né? É porque eles ficam falando assim, mas como é que vai ser, né? É que nos Estados Unidos, né, os REITs, né, eles têm a formação deles societária é diferenciada, eles são uma empresa, então eles podem se alavancar, então eles podem ter um tratamento diferente e por isso ele é tributado os dividendos, né? Se não me engano, em 30%. Mas tem que ver isso também, como é que vai funcionar aqui no Brasil. Isso causa um impacto. Eu falo, meu Deus do céu, mais um tributo, Jesus, agora a gente não aguenta mais. Né? Então tem que ver toda essa sistemática aí, como é que vai ser. E se acontecer, né? É muito... Deixa eu aproveitar. Muito caso, né? Pode falar. Deixa eu só aproveitar até para não aparecer outro comentário. Tem um comentário aqui do Fih da Vez, que eu acho que é legal, que pode ser a dúvida de mais pessoas também, vamos aproveitar. Ele comenta aqui, a tributação é para dividendos, mas os FIIs não pagam dividendos, paga proventos. Então a lei não atingiria os FIIs, correto? Incorreto. Incorreto, né? Dividendo, provento, tudo entra nesse enquadramento. Rendimento. E isso também tinha muito na questão de aluguel de ações. Putz, mas eu tenho no meu prospecto que eu sou long only, eu só compro. Mas também não está falando que eu não posso vender. Então, assim, as assembleias, elas vão se ajustar, vai falar, agora esse é o tributo, vai ter que pagar. Nesse caso, vai ter tributo sobre rendimento ou provento, sobre o dividendo, sobre o que é distribuído, mas, novamente, o veículo, fundo, eu constituir um fundo imobiliário, ele vai continuar sendo muito mais vantajoso do que, vou abrir uma empresa aqui, comprar meia dúzia de propriedade. Sim. Com certeza. E aí vocês vão ser acionistas, não vão ser mais cotistas, vou mudar tudo, porque agora vai ter 15, 20% no dividendo. Isso não vai acontecer. E é o que a gente sempre fala, né? As cotas vão se ajustar, os CRIs vão se ajustar, o mercado. Exato. Então é mais uma vez um desafio de ver gestão ativa, como que cada gestão se comporta. Meninos, depois dessa aula aqui, gente, participar do EBA-Talks para mim é sempre coisa muito boa, né? Porque eu aprendo pra caramba e vocês do outro lado também. Eu queria aproveitar a última parte aqui, Danilo, para falar de um tema que não podia ficar fora dessa live, né? Qual? O seu querido Fusca. A gente, aqui na EMA5, a gente já está combinando como que eu vou trazer o Leandro lá do Nordeste para cá, como é que eu vou trazer a André para cá. A gente vai buscar ele de Fusca. Exato, a gente quer andar no seu Fusca, cara. Conta pra gente aí essa experiência, né? Qual que é a história? Eu tenho certeza, né, que quem tem um carro assim mais antigo, tudo, normalmente tem o gosto, o zelo, tem algum emocional por trás. Conta pra gente um pouquinho como que é essa experiência, né? Que ele fica bonito até nos painéis, o André. Ele passa lá em São Paulo, lá vê um painel bonito e tira foto. Acho que o Fusca chama mais atenção do que o painel, cara. Qual que é a história por trás do Fusca? Bom, vamos lá. É muito rápida. Acho que todo mundo teve uma vivência de andar num Fusca, né? Que da gente da nossa idade, que tem ali depois dos anos 90. Eu nasci na época do Pokémon, cara. Eu não sei o que é isso, não. Tá. Mas tinha essa Fusca aqui, ó. tinha Fusca. Eu tenho que mudar. Aí já denunciou a idade, né? Eu tinha que falar outra coisa. Né? Tem que pegar um desenho de hoje em dia. Pô, meu avô que me buscava ali na escolinha e tal, e eu sempre ia no... Putz, é Chiqueirinho, não sei o nome hoje daquilo, é Maleiro, não sei.
eu sempre ia brincando ali com meu primo dentro daquele chiqueirinho e era um Fusca branco naquela Sim. época. E, meu, foram alguns anos até eu começar a ir pra escola, que antes era primário, etc. E eu sempre tive essa vivência com meu avô. E aí ele ia me buscar, ele ia contando história no Fusca, ia fazendo uma zona no Fusca. E não tinha aquela cinto de segurança, aquele bebê conforto, não existia aquilo. Existia a Nada. criança Era pulando no liberdade. voo, pulando pro banco da frente, pulando pro banco de trás, pulava pra É. era bem espoleta, né? E aí aconteceu que eu tive a oportunidade de vender uma moto que eu tinha na época na troca de um Fusca que era esse, mas, meu, o Fusca Uhum. estava acabado. E aí esse Fusca, ele ficou 1 ano e meio na oficina, mas só reformando, assoalho, puta, pintou, colocou ele no espeto, aí foi pintura, aí tapeçaria. E aí ficou 1 ano e meio reformando. E aí no Uhum. aniversário do meu avô, eu fui lá na casa dele lá na Zona Norte, buscar ele para dar uma volta eu Puta, que dirigindo. legal, que legal. E aí eu falei, ó, vô, seu presente aqui, dei a chave do Fusca pra ele. Falei, agora o Fusca, ele já não dirige mais, tal. Ele Aham. já entende. Eu falei, ó, dei a chave pro Fusca, fiz uma cartinha lá com a chave e tal. Putz, mas ele ficou, chorou, ficou feliz pra Puta, cara, caramba, tá? imagino. Que legal, que legal. Cara, Essa é a história. Eu nunca fantástico. contei assim, eu nunca contei, acho que Ah, pra ninguém assim em público, sempre para os amigos ah. mais próximos, mas essa é mais ou menos a história. Poxa, que legal, cara, fantástico. Muito obrigado por compartilhar conosco, né, André, com o pessoal que está assistindo também. Mas assim, eu sempre vi as fotos, né, que você publica, né, e sempre deu a entender uma conotação emotiva, alguma coisa que fosse muito Uhum. particular sua, da sua família. Então, eu fico muito agradecido por você ter comentado com a gente. Acho que isso é muito bacana. É o que a gente sempre fala, que eu falei um pouquinho aqui, né? No final das contas, nós somos seres humanos, Exato. apesar de todo racional, a gente tem a nossa parte emocional também. Então, muito obrigado por compartilhar isso. Eu acho que Imagina. desse jeito tão gostoso a gente fecha, né, essa ótima conversa. Danilo, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu falei para você, eu acho que para nós, né, que somos um canal novo, que a gente começou aí praticamente um ano para cá, é uma honra ter um profissional do seu gabarito aqui conosco, conversando, tendo o seu tempo. Eu acho que ter conciliado com o dia que a gente faz 9 mil seguidores é um presente, né, que a gente teve aqui na nossa equipe. Muito obrigado. Espero aí, como a gente está em São Paulo, em algum momento, quando tudo isso passar, a gente ter a oportunidade também de tomar aquele café que a gente já falou, de eu ver o teu Fusca também de uma maneira pessoalmente. Então, muito obrigado mesmo, tá? Então, em nome de toda a nossa equipe, do pessoal que está assistindo, obrigado não só pela aula, mas também por ter compartilhado coisas pessoais aí com a gente. Né, Andréia? Com toda certeza. Hoje foi um Uhum. bate-papo super descontraído, elevando mais e mais o nível aí do Emma Talks. Muito obrigada, Danilo. Eu já tinha tido a oportunidade de bater um papo com ele Uhum. em outra mídia, né, que foi muito bacana. E a gente começou a conversar e não queria parar, né, Danilo? É Muito verdade. obrigada, porque quando a gente senta, né, Henry, para conversar sobre fundos Ah, imobiliários, não vai tem como embora, parar. vai embora, vai embora. Eu que E agradeço Danilo, vocês. como que foi a experiência aí para você aí, suas considerações finais? De novo, muito obrigado. Eu agradeço vocês. É sempre bom participar Uhum. assim de canal que está realmente aberto e comprometido com uma informação que ela é fidedigna, né? Que realmente acontece. E sempre que precisar, espero o próximo fazer junto aí, né? Já pensou a gente numa sala ali, ou na Exame, ou no EMA5, fazendo uma live junto? Seria sensacional e fica aqui o convite para vocês para quando tudo isso passar também. Seria uma honra muito grande, assim, a gente realmente acredita no projeto, agradece quando um profissional do teu calibre está comentando isso sobre nós também, e a gente quer dar vários passos para frente, sempre, né? Então seria uma honra muito grande, com certeza se um dia rolar um convite, a gente vai aceitar, e vai ser um marco histórico para nós, como está sendo hoje também. Muito obrigado, Danilo, obrigado mesmo. Obrigado. Um Então, abraço, pessoal pessoal. que está em casa, espero que tenham gostado. Semana que vem a gente está fechando também o convidado para manter esse padrão de conversa, sempre com algo muito gostoso, para que vocês tenham do outro lado um entretenimento nesse tempo tão difícil, né? Então, conhecimento e um bom tempo conosco. Então, pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, Valeu, tchau, tchau. tchau.